Presta bem atenção, porque nós já temos metade dessa vitória garantida, meu irmão. Jesus venceu, nada muda isso. Ora, se essa é a natureza de Deus, isso aí está embutido na igreja do Senhor, porque Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha, e não é ficar pelo caminho tomando paulada do diabo e deixando de resolver ou construir a vida que Deus tem preparada para nós. E agora parece que o último que está aí no conceito da pessoa que é bem sucedido é justamente aquela pessoa que não desiste. E justamente porque as situações não mudam em uma semana, em um mês, nós vamos deixando de lado aquela nossa crença. Nós vamos abandonando aquilo que é mais importante para mim e para você, que é nós resistirmos até o final. Sabe que já perdeu! E a nossa vitória está ali na esquina. Mas por que a igreja não tem essa visão? Ela fica mais animada. É mesmo? Piorou essa. Está chegando a minha vitória, porque o cabra está irado. Paulo, ele fala isso para a igreja em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Abra lá, 1 Timóteo 6, 12. Paulo declara assim para Timóteo: olha, combate o bom combate da fé. Nós vamos parar um pouquinho mais à frente para dar essa análise a respeito desse bom combate da fé, dessa questão aqui, porque a gente tem falado nesse domingo à noite dessa necessidade de nós estarmos preparados, porque quem está preparado vence, ou pelo menos aumenta a chance absurda para a vitória. O contexto natural da vida é uma questão de quem está preparado aumenta as suas oportunidades de ser mais bem sucedido. E não fica diferente, uma igreja despreparada, eu só digo para você, uma igreja despreparada só apanha. E às vezes é ruim, porque gera uma mentalidade nas pessoas de que é assim mesmo, pastor, esse negócio de andar com Deus, meu Deus do céu, é uma luta mesmo, a gente sofre demais e tal. E aprende a ter essa mentalidade de apanhar sempre. Mas não é isso que está escrito na palavra. É claro que nós passamos tribulações e lutas e sofrimentos, mas os sofrimentos certos que nós temos que olhar, segundo a palavra, não é apanhar do diabo. Aliás, Jesus já venceu as trevas na cruz do Calvário há 2000 anos. Espera aí, eu vou ficar sendo gato de sapato e apanhando igual o João Bobo do inferno? Mas isso é que na prática a gente encontra ainda, né, esse nível de mentalidade da igreja onde desconhece, altamente despreparado, ou pelo menos, de repente, o fundamento que tem é um fundamento ruim, ou é um fundamento errado. O pouco fundamento que tem. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aí, gente? Então, uma vez que a gente tem uma preparação adequada, o que eu quero dar continuidade hoje é que nós precisamos dar continuidade resistindo. Se você for analisar o Novo Testamento e você pegando justamente aquilo que Jesus fez como exemplo, como é que ele se comportou diante dos ataques, diante das situações malignas, até mesmo você vê o texto da tentação de Jesus e você analisa as passagens, né, as cartas falando para a igreja, a posição em relação à igreja, em relação às trevas, é uma posição de resistência. A nossa resistência é porque nós já temos uma crença que já nos deu a vitória. Mas não é automático. É claro que uma vitória, ela aparece quando eu luto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou te mostrar algumas coisas que são importantes. Mas Paulo declara então para Timóteo, dizendo assim, olha, combate, garoto, o bom combate da fé. E ele continua dizendo, toma posse. Há uma questão de conquista aqui, é uma questão aqui de luta, veja, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vá comigo a 2 Timóteo. Só ia mais à frente, Paulo então no final da sua vida, ele dá essa declaração ao mesmo filho na fé, Timóteo, dizendo para ele no verso 7, 2 Timóteo 4, 7, olha Timóteo, eu combati, olha de novo ele repete, a mesma coisa, o bom combate. Paulo não está dizendo que foi um mau combate.
Não está dizendo que foi um combate desesperador. Está dizendo que o combate foi o quê? Foi bom. Pastor, nunca tinha visto desse lado aí, desse ângulo. Pois é. Combate, o bom combate. Olha, eu combati, Timóteo, o bom combate. Olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que alguém diga aleluia. Amém, queridos? Recordando rapidamente aquilo que a gente já vinha falado sobre isso, que nessa questão da preparação, uma das coisas importantíssimas na nossa preparação é a consciência de que a igreja luta contra trevas. Falei sobre isso à vontade. A segunda coisa que a gente tinha dito é que a igreja, ela precisa, para se manter preparada, se encher de verdades. E essa questão não é automática. Eu pressiono, eu busco. E dia após dia nós vamos crescendo num crescimento, nós vamos crescendo nesse conhecimento de Deus e da sua palavra, revelado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Em cima daquilo que já está feito na cruz do Calvário. Alguém diga amém. Veja, vai comigo ao Apocalipse capítulo 12. Daqui a gente parte hoje para falar um pouquinho sobre continuidade. Sobre a necessidade de continuar resistindo. Apocalipse, capítulo 12, verso 11, é uma palavra profética a respeito da igreja, e aqui é uma declaração que eu quero que você compreenda. Declaração que está assim escrito no verso 11, no início do capítulo 12, verso 11. Vai lá comigo, hein? Então eles, falando a respeito da igreja, pois o venceram, está falando sobre o inferno, sobre o diabo. Eles, pois, o venceram por duas coisas, por causa do sangue do Cordeiro, que alguém diga glória. Presta bem atenção, porque nós já temos metade dessa vitória garantida, meu irmão. Jesus venceu, nada muda isso. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele, é vencedor. Meu, tá de caixa, já temos metade. E a outra, essa que é importante, e por causa da palavra do testemunho que deram. É muito mais do que simplesmente dizer que acredita em Jesus Cristo, gente. Isso aqui é um comportamento, é uma vida, porque naquela época, você viver o cristianismo, você estava sujeito a ser morto. Como é que é? Você é de Deus mesmo? Sou. Então vai morrer agora, pode me matar. E aí? Realmente o comportamento e aquilo que a pessoa tinha dentro era algo vivido, né? A prática. Então preste bem atenção, porque em outra tradução eu poderia dizer assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e é claro, a gente pode acrescentar isso, porque esse é o contexto nosso, de todos aqueles que andaram com Jesus no passado, é o seguinte: no tempo da nossa perseverança. Ok? No tempo da nossa perseverança. A Bíblia declara em Lucas que nós vamos ganhar essa nossa salvação definitiva se nós perseverarmos todos os dias. Vai comigo a Lucas para você ver isso. Está escrito aí Lucas capítulo 21. Veja no verso 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu quero dizer para você, nessa noite, que a nossa caminhada com Deus, gente, não é uma caminhada curta. É claro que muitos estão assim, na última hora, Jesus vai lá, quando já embarcou. Mas, de um modo geral, nós passamos um tempo longo. A igreja não está aqui por um breve período de tempo, é claro que na visão de Deus é muito breve, mas para nós são anos. Quantos aqui, por um acaso, tem mais de 10 anos que andam com Jesus? Levanta a mão aí, mais de 10. Pois é. Outros aqui talvez tenham mais, 30. O Neto tem 60. Quantos anos você tem, né? Olha aí, nasceu dentro da igreja. Mas teve que aceitar o Senhor. Aleluia. Então, queridos, não é uma jornada curta. Deixa eu conversar sobre isso, que isso aqui vai te ajudar em algumas coisas. Não é uma jornada curta, é uma caminhada de um dia após o outro até o final. Anos, fala anos.
E o que a gente encontra é que no meio desse caminho, dessa jornada longa, há muitas pessoas se desviando, gente. Saindo do caminho. Não pense que é uma jornada de 100%. Aqueles hoje que recebem ao Senhor e daqui a 20, 30 anos vão estar lá, servindo firme, andando com Deus e um dia chegando lá em cima. Não é bem assim. Você poderia citar um exemplo, como eu também cito, daqueles que se converteram na minha época, em alguns aninhos atrás e tal, porque eu continuo novo e tal. Mas os caras não andam mais com Deus. Isso é um agravo, isso é um negócio drástico. Por quê? Porque a nossa jornada é uma jornada longa, é uma jornada de anos, e a Bíblia mostra que nós temos que perseverar. Há algo da nossa parte. De um modo geral, e aquilo que agora que eu quero te falar, é isso aqui, de um modo geral, o homem, ele tem dificuldade em lidar com a continuidade da sua vida. Já reparou? A dificuldade muitas vezes não é começar, mas é terminar bem. A gente for levantar uma estatística aí, acho que vai ficar complicada essa questão. Porque no meio desse caminho acontece alguma coisa e a pessoa ou desiste, ou larga, ou não persevera, não continua. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, gente, a nossa real dificuldade, ela se encontra na continuidade. É o tempo entre começar e terminar essa caminhada com Deus. Mas uma das coisas maravilhosas que eu quero te falar é que a característica do nosso Deus, a natureza dele é o seguinte: ele começa, mas ele também termina. Ora, se essa é a natureza de Deus, isso aí está embutido na igreja do Senhor, porque Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha, e não é ficar pelo caminho tomando paulada do diabo e deixando de resolver ou construir a vida que Deus tem preparada para nós. Que alguém diga aleluia nessa noite? Para pensar nisso. Você lê Filipenses capítulo 1, abra lá. Essa semana nós estávamos falando sobre isso. E alguém citou esse exemplo muito próprio daquilo que a gente ia começar a fazer, né, a proposta da escola bíblica, e Paulo, ele dá essa referência dizendo o seguinte, verso número 6 de Filipenses: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, está falando sobre Deus, na nossa vida, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Está escrito que Deus, ele começa e ele termina, diga amém. Então, nós devemos ser como ele, começamos e terminamos. A tua vida ainda não terminou, há muitas coisas para serem edificadas, construídas, muitos planos, muitos sonhos ainda para serem conquistados. Deus tem um propósito para a tua vida e nós estamos no meio desse caminho. Mas requer que nós tenhamos entendimento sobre esse ponto. Estamos no meio. Continuidade. Eu sempre falo sobre isso. Você já começou alguma coisa que você não terminou? Eu vou levantar as duas mãos. Ah, pastor, eu comecei aquela aula de violão com a Dani, mas parei no meio do caminho. Porque na hora de pegar lá aquele negócio, eu não aguentava mais aquele negócio. Não dava. Eu pensei que fosse rápido. Eu já estava assim, que nem o Rodrigo. Quem começou aquele cursinho de inglês e não terminou? Não levanta a mão, não. O que acontece? A gente começa bem, mas aí a gente não termina. E justamente essa... Olha, você sabe de uma coisa? Já fizeram aí várias pesquisas a respeito disso, né? Sempre se levanta um estudo, umas estatísticas a respeito daquele que é bem sucedido. E dependendo da década que a gente está, das situações que acontecem no mundo, vão mudando os conceitos, alguma coisa e tal. E agora parece que o último que está aí no conceito da pessoa que é bem sucedido é justamente aquela pessoa que não desiste. Olha só, que não desiste. O negócio é o cara está ali firme. Está ali firme. E um dia após o outro, você sabe que as coisas mudam. As situações mudam. Não desistir é um segredo fantástico na palavra, mas Deus nos ensina sobre isso. Alguém diga amém.
Diga para o teu irmão, não desista. Tudo que você não pode fazer é não desistir. Não desista. Então, continuidade, gente, ela envolve perseverança. Guarde isso, porque você está no meio disso e eu também. Eu estou no meio de uma situação que eu preciso perseverar para chegar onde eu preciso chegar. Para muitas situações da tua vida e para a minha, nós já alcançamos, outras ainda virão. Mas aquelas que ainda vão ser construídas, eu preciso continuar, porque se eu desisto, Deus não pode fazer nada. Hello? E o que o inferno faz? Ele sabe que Deus construirá a nossa vida. Então o que ele faz? Ele aperta cada um de nós e ele cada vez mais aumenta a sua voz, insistindo para que eu desista diante das lutas. Deus não pode terminar algo na nossa vida se nós desistirmos. Deus não trabalha isoladamente, Ele não formará a minha vida, não me dará vitória do nada, pelo simples fato que eu sou membro de igreja, tenho carteirinha, ou porque eu conheço a Bíblia, ou eu recebi a Jesus. Esse é um problema. Recebemos ao Senhor, o Rei da Glória, aquele que venceu. Agora nós somos a sua igreja que também pode vencer, já tem por natureza embutida a vitória nela. E na prática, a igreja não vê essa vitória. Tem alguma coisa errada conosco, não é com Deus. Alguém está entendendo isso aí? Perseverança, gente, tem a ver com a nossa resistência espiritual. É preciso resistir. Veja o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, sabemos disso. Verso número 8 do capítulo 5, Pedro diz assim, para a igreja, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, eu não preciso arrumar um adversário, ele já existe. Ele está aí o tempo todo. Anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Gente, isso aqui é um verso escrito para a igreja, não é para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo não tem um adversário que é o diabo é o pai deles. Está escrito isso na Bíblia. Não me olha com esse olhão não, está na Bíblia. Porque de lá nós fomos libertos, diga aleluia. Amém? Mas aqui fala para a igreja, depois diz assim, resiste firme. Na minha ideia, no meu pensamento, no meu jeitão, tal, não, resiste firme na minha crença, na minha fé. É por isso que nós temos que ter fundamentos, estarmos preparados, porque crença também te prepara para resistir. Pastor, eu vou viver tempos assim da minha vida, resistindo a determinadas coisas? Sim, Jesus resistiu, outros resistiram, venceram. E lá em Tiago diz, resistir ao diabo, e ele o quê? Vai ficar em cima. Ele vai fugir, mas há um tempo nisso aí. Resistência espiritual não vem do nada, gente. Alguém compreende isso? Você vai me perguntar, pastor, mas então o que está faltando na igreja? Por que ela apanha tanto? Porque ela não tem essa resistência. Que deveria ter. Por muita série de ensinos errados, instruções, falta de sabedoria, de entendimento, de revelação simples da verdade do Senhor. Sobre quem ela é, quem é o nosso Pai, a quem servimos, aonde estamos inseridos. Se nós temos pouca revelação disso, a nossa resistência é quase que nula. É por isso que é terrível nós encontrarmos ainda uma igreja que passa anos vivendo na frustração, na falta de alegria, falta de prazer, sempre na tristeza, deprimido e nada acontecendo. E em cima disso parece que vai crescendo uma mentalidade que Deus realmente, Ele está lá em cima e eu aqui embaixo e não sei não, eu estou aí, não sei, talvez eu chegue, talvez não e tal. Não, nada disso. Se nós perdermos o foco de quem nós somos, nós vamos falar mais sobre isso para você entender, se nós perdermos o foco de quem nós somos, nós não vamos a lugar nenhum. Porque o inferno bate, ele vem contra mim nessa proposta. Olha só, você sabe quem você é? Sei. Obrigado. Então,
Ele começa a seguir adiante, ele pode até insistir, mas depois ele vai embora. Davi, quando enfrenta Golias, Davi enfrenta na força do Deus a quem ele conhecia. Diga glória. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, cara. É nesse nome que tu está afrontando, rapaz. Garoto, fica quieto. Que isso, rapaz? Não faz isso não. E a turma toda com medo lá. Por quê? Não sabiam quem eram. Você sabe quem você é? Sei, pastor. Félix Pacheco, 843589. CPF 64. Não, isso aí não adianta de nada, gente. De nada, de nada. E por mais que nós tenhamos até cultura e muitas coisas conquistadas na base da naturalidade, por encher o nosso cérebro de tantas coisas que são até importantes no contexto da vida, para ter vitória, nós precisamos nos armar das verdades de Deus, para resistirmos e nós vencermos. Está dando para entender isso aí? Então vai ouvindo, a nossa jornada de combate, que é um bom combate da fé com a palavra e a promessa, é uma jornada para continuar acreditando no poder da palavra. Eu digo para você que talvez seja essa a nossa maior dificuldade, não é em si acreditar no que Deus diz, mas é continuar acreditando no que Ele disse. Para pensar. A gente recebe uma palavra, gera fé no nosso coração, a gente agarra, ou nós começamos uma jornada, ou então nós começamos a orar a respeito de uma situação, eu creio, Senhor, aleluia, e tal, amém, e tal, e na continuidade. E aí a gente fica ali assim, porque a gente tem muito essa visão humana de que as coisas têm que ser resolvidas no dia seguinte. E Deus, Ele trabalha no tempo da nossa vida, eu não sei, mas Ele me dará vitória, Ele construirá a minha vida. E justamente porque as situações não mudam em uma semana, em um mês, nós vamos deixando de lado aquela nossa crença. Nós vamos abandonando aquilo que é mais importante para mim e para você, que é nós resistirmos até o final. Alguém está entendendo isso aí? Marcos capítulo 5, eu amo essa passagem, você já sabe. Marcos capítulo 5, um homem chega para Jesus e declara o seguinte: chefe da sinagoga Jairo, no verso 23, ele chega e insistentemente suplicava a Jesus: olha, minha filha, ela está à morte. Senhor, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Ele estava crendo que se Jesus fosse na casa dele, a situação ia mudar. E justamente porque ele acreditou, o verso 24 é uma resposta. Jesus foi com ele, porque Deus responde à crença. Deus não responde a choro, Deus responde aquilo que você acredita. Se é por causa de situações danosas, destrutivas, situações maléficas, Deus já teria respondido esse mundão. Mas há necessidade que nós acreditemos nele. Que alguém diga glória. Temos que acreditar nele, Jairo acreditou. Mas só que no meio dessa jornada, é aqui que eu quero mostrar essa questão da continuidade, Jesus estava a caminho de dar solução, mas a solução não foi imediata. Nesse meio desse caminho, alguém no verso 35 chega lá e falava ele ainda, quando então chegaram algumas pessoas lá da casa do chefe da sinagoga e disseram o seguinte: olha, Jairo, a tua filha já morreu, rapaz, não me incomoda mais o mestre. E a situação piorou. Uma boa oportunidade para desistir. Mas assim, para pensar, muitas vezes a gente vive esse contexto. Nós estamos crendo em Deus a respeito de uma situação e a situação piora. Qual é a primeira conclusão que o inferno quer que eu tenha e você também? Ih, rapaz, Deus não ouviu tua oração, sai fora, o negócio ficou piorando, então não tem mais solução. E uma boa parte das pessoas desistem exatamente nesse momento, quando nós teríamos que ter uma outra visão. Nós temos que compreender, gente, que quando nós somos atacados, ou quando as coisas tendem humanamente, nessa visão natural, a piorar, é porque o inferno sabe que já perdeu. E a nossa vitória está ali na esquina. Mas por que a igreja não tem essa visão? Ela fica mais animada. É mesmo? Piorou? Eu sei que está chegando a minha vitória, porque o cabra está irado. Mas poucos da igreja do Senhor Jesus têm essa visão. E isso aqui
Isso aqui mostra exatamente que quando a situação fica pior e a gente desiste, é que nós estamos olhando a naturalidade. Alguém entende isso aí? Tem essa visão espiritual de que aquilo que você luta, quem vai te dar a vitória é Deus, no quanto você resiste acreditando até o final. Não importa se vai melhorar ou piorar. Uma solução Deus vai dar. E não abra mão dessa solução, porque depende da tua família, depende da situação financeira, depende da tua cura, depende de tudo. Para você ser abençoado, não brinque com isso, porque Deus quer te dar vitória. E o inferno veio para matar, roubar e destruir. Mas imediatamente, alguém aqui enviado pelo capeta já veio trazer essa notícia. E notícia ruim, meu irmão, corre rápido. É verdade ou não? Vou contar. Na minha época diziam que notícia ruim era igual ao Opala 400. Tem tempo isso aí, não? Opala 400, década de 70. Vou resistindo. Ó, o teu irmão fica firme. Não, pastor, mas já estou desanimando. Calma aí, Deus te fortalece. Não abra mão da tua vitória. Deus vai te dar vitória em família. Deus vai te dar vitória na situação de trabalho. Deus vai te dar vitória, vai te curar, para você andar com saúde. Você está abrindo mão de quê? Você está abrindo mão da vitória porque Ele está dizendo não vai dar certo.